Tudo bem? Meu nome é Marcos, prazer. Eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre globalização. A globalização, ela é um processo e, como o próprio nome diz, vem da palavra globo, global. É um processo que consiste em fenômenos que alcancem a escala global. Mais especificamente, é um processo no qual vários fenômenos, várias coisas que já aconteciam ganharam uma escala maior. Por exemplo, a comercialização ganhou escalas mundiais, a forma como a política é feita ganhou escalas mundiais, a migração ganhou escalas mundiais, a forma como a nossa cultura determinada ganhou proporções mundiais. A gente conhece a cultura de outros lugares, tem aspectos comuns. Tudo isso faz parte da globalização. A globalização é um processo que começou, se a gente for definir uma data de início, foi próxima ao início da primeira fase do capitalismo mercantilista, no início das grandes navegações, próximo de 1500. Um grande marco que possibilitou que a comercialização, que o trânsito de pessoas e de mercadorias alcançasse essa proporção foi o desenvolvimento tecnológico. Então, é um fenômeno, é um processo que está relacionado com o próprio desenvolvimento do capitalismo. Então, a gente pensa a primeira fase do capitalismo, em um momento em que a gente tinha basicamente a exploração natural. A gente tem posteriormente uma fase onde acontecem as revoluções industriais, então começa a haver uma cadeia produtiva, começa a haver uma produção em uma escala maior, começa a haver uma preocupação com encontrar mão de obra para trabalhar e encontrar um mercado para inserir esse produto, para ele ser comercializado. Com o desenvolvimento tecnológico, a quantidade de produtos aumentou muito, tanto na diversidade, nas possibilidades, quanto na quantidade que conseguia ser produzido. Então houve necessidade cada vez maior de expandir os mercados, o mercado de consumo das pessoas que poderiam consumir aqueles produtos. Inicialmente, as empresas, as produções, as mercadorias, elas ficavam muito restritas aos estados nacionais. E isso acontecia principalmente devido à restrição que havia para transporte das mercadorias. A gente tem que pensar que no início, muito do que era produzido, às vezes, ou poderiam ser coisas que eram muito pesadas, ou às vezes eram produtos perecíveis, ou às vezes alguns outros estados nacionais eles não tinham também uma estrutura econômica bem desenvolvida, de forma que funcionasse adequadamente enquanto um mercado de consumo, mercado consumidor. Mas assim, a principal restrição que a gente tem que marcar, fundamental, que foi uma limitação inicialmente ao desenvolvimento da globalização, foi a questão do transporte. A globalização efetivamente ganhou maior impulso após a Segunda Guerra Mundial. Então a gente está pensando na segunda metade do século XX, em um momento que as tecnologias de informação já estão sendo desenvolvidas, e a gente está pensando no momento que está acontecendo o capitalismo financeiro, ou seja, a comercialização, a questão dos bancos, a presença de transações financeiras, então o trânsito de ações de empresas. É um momento no qual as empresas vão ganhando cada vez mais poder, elas começam a se desenvolver e elas encontram um ambiente, um contexto propício para que elas possam ter essa influência expandida. E isso acontece em um contexto em que as empresas elas passam a sair simplesmente dos países onde elas inicialmente estavam e passam a ir para outros países, outros lugares onde elas poderiam ficar mais próximas da matéria-prima, encontrar novo mercado consumidor, expandir o mercado consumidor,
minimizar para esses países que detinham essas empresas o ônus da existência da cadeia produtiva naquele local. Então a gente está pensando na questão social e na questão ambiental também, que está relacionada com isso que a gente vai discutir. Para a gente contextualizar, é importante a gente entender como que a globalização ela ganhou esse impulso. A gente falou que aconteceu após a Guerra Fria, segunda metade do século XX, mas existiu uma progressão de formas, de visões, de modelos econômicos, da forma como os estados eles entendiam que deveriam gerenciar a economia, e essas mudanças permitiram o desenvolvimento da globalização. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso agora, beleza? O liberalismo é um modelo econômico que assim, começou mais ou menos no século XVIII, então a gente está pensando assim, mais ou menos na época lá próxima ao que aconteceu as revoluções industriais, e foi um modelo econômico em que acreditava-se que a produção, o mercado, ele deveria ser livre, ele não deveria haver intervenção estatal em cima do mercado. Então o mercado deveria se autorregular, a procura, a demanda, então, determinaria os preços e o próprio mercado se autorregularia. A existência da mão invisível, que a gente já foi uma teoria descrita um pouquinho mais à frente, mas essa foi a visão assim que governou um grande período, assim, um grande período. Entretanto, como um marco que a gente vai ter para o declínio do liberalismo, para a transição para o próximo modelo econômico, a gente vai ter pós-Primeira Guerra Mundial, indo 1920, 1930, crise de 1930. É um marco importante. O liberalismo ele permitiu que o desenvolvimento tecnológico gerasse investimentos, novos investimentos, que ele tipo assim, ele fosse como uma retroalimentação. O dinheiro, lucro vinha e esse lucro voltava para a empresa, permitiu um desenvolvimento. Claro que esse investimento acontecia porque sempre se buscava aumentar mais o lucro. Então refinavam os processos, mas isso foi uma coisa que favoreceu o desenvolvimento industrial acelerado. Isso foi uma coisa importante. Entretanto, essa alta competitividade para o mercado dos consumidores e todo esse conflito está no cerne do que acabou causando a Primeira Guerra Mundial. Pós Primeira Guerra Mundial, vários países que eram potências industrializadas naquela época ficaram destruídos e perderam grande parte da capacidade de autonomia econômica, de manter as questões sociais, de manter a forma. Foi destruído pela guerra, certo? Bom, naquele momento aconteceu uma crise não só nesses países, mas uma crise internacional. Naquele momento, a crise ela teve um caráter muito forte regional. Por que a gente fala isso? A gente pensa que inicialmente naquela época o trânsito de mercadorias entre diversos países ainda não era tão intenso. Então, e a gente tem que pensar também que vários países nessa época ainda não tinham entrado ou estavam entrando no processo dos seus processos de industrialização. A formação do mercado consumidor dentro desses países ainda era baixa. Então, o impacto afetou principalmente aqueles países ou regiões mais próximas dos locais onde a guerra aconteceu. Então, no caso, a gente está pensando principalmente ali um impacto que aconteceu na Europa. A gente pensando nos Estados Unidos começando a despontar após a Primeira Guerra Mundial, a questão da especulação financeira no mercado de imóveis. Bom, isso a gente sabe, vocês devem ter visto isso na história, vai acabar levando à crise de 1930, o crash. Bom, com essa depressão econômica, com esse grande problema, essa grande crise que foi instalada
O liberalismo por si só não estava dando conta de resolver esse problema. E a situação social começava a se agravar, as pessoas começavam a sentir muito visivelmente os impactos. Era um momento de grande fragilidade. Nesse momento, uma grande possibilidade que foi vista como uma coisa viável era a intervenção do Estado para garantir a possibilidade do desenvolvimento, para recuperar o fôlego econômico. Isso consistiu no modelo econômico do keynesianismo. Foi um período de forte presença do Estado na economia, investimento do Estado para a formação de indústrias de base. Por exemplo, a gente pode citar algumas indústrias na área de metalurgia, por exemplo, que começaram a se desenvolver, a gente pode falar no Brasil, durante o governo Vargas, por exemplo, só para ilustração. Bom, a gente tem que pensar que após a Primeira Guerra Mundial e durante esse período entre guerras, a população ela foi reduzida significativamente. Então, a ação estatal foi muito eficaz para controlar isso e perdurou por muito tempo. Entretanto, o próprio desenvolvimento econômico, permitindo a reorganização das indústrias, e aí a gente vai ter nesse contexto a questão da pressão para a organização de sindicatos nos países onde o processo de industrialização já estava mais avançado. Então, durante aquele processo, teve um período de muito desenvolvimento. A população cresceu muito, houve desenvolvimento de direitos trabalhistas, houve desenvolvimento de condições sanitárias que foram efetivamente implementadas, né? Já havia o conhecimento disso há algum tempo. Bom, a população foi crescendo e a demanda dentro daquele país para a gestão do Estado ficava cada vez mais difícil. A gente tem que pensar, bom, você tem uma quantidade de pessoas, tem uma quantidade de indústrias. Quanto mais aquele Estado desenvolve, mais coisas vão ter para aquela pessoa, aquele grupo de pessoas que está responsável pela gestão, administrar. Chega um momento que aquilo começa a ficar muito pesado. Toda a estrutura fica 100% dependente dessa gestão e isso começa a criar problemas. Enquanto a economia está estável, ok, isso não é um grande problema, entendeu? Isso não é um grande problema. Entretanto, em situações de crise econômica, em que há uma instabilidade internacional, isso gera uma grande dificuldade. Por que gera uma grande dificuldade? Um governo que está 100% gerenciado pelo Estado, ele não tem uma flexibilidade de adaptação para aguentar o impacto da crise, a queda de comercialização, enfim. Um grande marco, então, que a gente vai ter para a transição desse modelo econômico para o neoliberalismo vai ser ali na crise do petróleo, década de 70, 80, 1970, 1980. Bom, essa é uma época muito importante para a gente. A gestão do Estado por si só começou a ser vista como ineficaz em alguns países e houve então várias pessoas tiveram uma visão de uma nova forma de organização econômica do Estado para resolver aquele problema naquela época, a crise 70 e 80. E a gente tem que pensar que essa época foi muito complicada. A gente, diferentemente da primeira crise, nesse momento, a comunicação entre os países que os países tinham alcançado estava muito maior. A gente tem que pensar que acabou de sair da Guerra Fria. O bloco capitalista ele teve uma comercialização, existia uma integração muito maior que foi relacionado com a pressão e com aquela, você lembra? A gente tem que lembrar da corrida desenvolvimentista que vai acontecer. Então houve apoio, houve um contato, uma integração maior e fez com que quando a crise fosse instalada, isso repercutisse mais fortemente. A gente tem que pensar também que nesse momento, a gente fala da crise de petróleo é uma matéria, uma fonte energética muito importante. Isso, bom, está relacionado com a queda
de alguns grupos de reservas específicas de produção. Bom, eu recomendo que vocês leiam um pouquinho sobre esse assunto. Bom, continuando.